Hoje vamos falar sobre espiritualidade. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. As armas que o obsessor usa para nos controlar. É sabido, por todos nós, que o objetivo principal do obsessor é nos controlar, controlar a nossa mente e controlar nossas energias e controlar a nossa vontade. E ele tem muitos objetivos, e várias motivações para fazer isso. Não é que ele não tenha nada para fazer, não. Muitas vezes é, mas na maioria das vezes ele tem um objetivo bastante claro. Então vamos lá. Os obsessores utilizam diversas armas para nos subjugar. Mas quais seriam essas armas e quais são os seus objetivos? Então nós vamos conversar hoje sobre as armas, as táticas que os obsessores usam para tentar nos controlar. Porque saber é poder. Se você souber o que acontece, você tem condições de se defender e planejar uma estratégia para a sua defesa. Bom, são vários os motivos para a subjugação dos obsessores. Vamos falar de alguns deles. Por maldade e falta do que fazer. Eles podem implicar conosco por algum motivo ou sem motivo algum. E como não tem nada melhor para fazer, passam a nos acompanhar. Mas com o tempo acabam se cansando e vão embora. É a mesma coisa, aqui do mundo. Vejam, o mundo espiritual é muito parecido, é muito semelhante a este mundo. A diferença é que você não morre neste mundo. No mundo espiritual você não morre. A diferença é apenas essa. Isso me referindo aos espíritos que vivem no umbral, certo? O umbral é muito parecido aqui com o mundo material. Já no umbral mais elevado, como nas colônias, as coisas se modificam bastante. Mas aqui no umbral é muito semelhante. Então, o cara não tem nada o que fazer, olha para a tua cara, passa por ti na rua, e fala, quer saber de uma coisa? Eu vou perturbar aquele cara. Tem muita gente que faz isso aqui nesse mundo mesmo. Um vizinho, um colega de trabalho, um conhecido, sei lá, alguém que te vê na rua e implica com você. Por algum motivo ele te implica com você. Aí começa a te sacanear, só para sacanear mesmo. Ele tem melhor coisa para fazer, ele vai se divertir, te sacaneando, e te provocando problemas. Depois de algum tempo ele se cansa, e vai procurar outro para perturbar. É assim. Por paixão. Neste caso, é um companheiro ou companheira que desencarna, mas a paixão permanece, assim como o ciúme e o sentimento de posse. Neste caso, permanece junto da pessoa e a impede de se relacionar com outra pessoa. Neste caso, o obsessor quer a pessoa só para si, então a tenta dominar e controlar. Uma pessoa que morre apaixonada por outra, normalmente, se ele não tiver um bom conhecimento espiritual, se ele não tiver uma elevação, e neste caso, se ele ficar aqui mesmo, se essa paixão continuar perturbando ele no outro mundo, e provavelmente sim, há pessoas até que se suicidam por paixão, neste caso elas se tornam, 99% se tornam um obsessor daquela pessoa por quem ele nutria esse sentimento. Então, ele pode ficar perto daquela pessoa porque para ele essa pessoa lhe pertence. É uma posse sua. Então ele não quer que ela se relacione com ninguém. Ele pode até jogar essa pessoa na promiscuidade. Porque quem fica com muitos não fica com ninguém. E ele até, na promiscuidade,
não há defesa energética que há entre os casais, né, que se amam. Então ele até pode participar dessas relações na cama. O casal pensa que está sozinho, mas está de 3, 4, entendeu? 2 encarnados e o outro ou outros na espiritualidade, né? Que assim ele se satisfaz também, né? E também ele suga a energia dos amantes. Então ele ganha pelos dois lados. Ele mantém aquela pessoa só, sem um relacionamento, e ao mesmo tempo ele suga as energias. Ok? Então este é outro caso, o paixão. Por amor, veja, amor é diferente de paixão, tá? Neste caso, pode ser um parente próximo, um pai, uma mãe, um irmão, enfim, uma pessoa muito próxima e querida. A pessoa é muito apegada a um parente e se recusa a se afastar da pessoa e da casa. Assim, tentando ajudar, ele atrapalha a pessoa com sua perturbação mental e com energias negativas originadas do apego, da revolta e da inconformação por ter deixado o corpo físico. Em perturbação, o espírito acredita que ainda está no corpo físico e se recusa a aceitar a verdade. Neste caso, o espírito não quer prejudicar ninguém, ele apenas age como se ainda estivesse encarnado. Ou seja, aquele espírito, né, ele é muito apegado a seus parentes, a sua casa, né, seus bens, seu carro, né, seus animais de estimação. Então ele não quer partir. Porque é difícil para o espírito que parte. Imagine, né, agora, neste momento, você tendo que abandonar tudo que você conhece. Tem que abandonar seu emprego, sua família, né, seus bens, né, e até mesmo o seu próprio corpo. Não é fácil para uma pessoa muito materialista, né, que só acredita no mundo material. É muito difícil. Uma pessoa mais espiritualizada, ela sabe que nada de material lhe pertencia, nem mesmo o corpo físico. E sabe que futuramente irá se reencontrar com seus parentes, seus amigos. Então, para ele ainda sente saudade, né? Ele ainda sente a falta, mas ele supera mais rapidamente, ok? E vai seguir sua vida e o seu caminho na evolução. Por inveja. O espírito vê o outro vivendo encarnado em um corpo físico, usufruindo dos prazeres da matéria, e sente inveja, então tenta atrapalhar a vida da pessoa, né? Muitos espíritos ficam vagando por aí, e ele, ao ver uma pessoa bem-sucedida, né, de bem na vida, né, se divertindo, sorrindo, brincando, então ele fica com inveja, né? E vocês todos sabem que a inveja é um sentimento negativo. Se a inveja, se os encarnados se perseguem, né, entre si por inveja, como espírito ele fará a mesma coisa, com a vantagem de que ele é invisível, né? Ele não é percebido pela pessoa, então ele pode agir mais livremente. Então a inveja é um dos motivos do assédio dos obsessores. Por inveja, né? Já falei. Por afinidade. Neste caso, o espírito se sente atraído para a pessoa pela semelhança de vibração e pensamentos. Assim, se a pessoa é viciada em algo, ele atrai outros viciados como ele, que o vão obsidiar e o incentivar a satisfazer o vício, se satisfazendo ao vampirizar a pessoa. Ou seja, por afinidade, né? Isso quer dizer o quê? Que se você for uma pessoa boa, uma pessoa espiritualizada, você vai atrair, né, pessoas e espíritos desencarnados também espiritualizados, né, e bons, certo? Isso é o que chamamos de afinidade. Se você é um viciado, por exemplo, em álcool, né, você vai atrair para a sua companhia espíritos também viciados em álcool. Ao mesmo tempo que eles gostam da sua companhia, eles ainda lhe vampirizam, né, absorvendo junto com você os vapores e a essência do álcool. O espírito por si mesmo, ele não pode sentir, por exemplo, a embriaguez e o gosto do álcool.
Ele não pode sentir por si mesmo porque ele não tem matéria. Mas ele, se chegando perto de você, da sua aura, ele consegue absorver, né, os vapores e a essência do álcool, assim como do cigarro, das drogas e assim por diante. Então ele se aproxima de você porque a afinidade gosta do seu modo de agir e de quem você é, e ao mesmo tempo ele se satisfaz vampirizando a tua aura, lhe vampirizando e absorvendo as mesmas substâncias que você absorve. Ok? Por vingança. Este é o mais complicado de todos. Não é? Porque o motivo de vingança, ele às vezes, o espírito vingativo, ele persegue o outro espírito, até mesmo por várias encarnações. É muito complicado. Dependendo do que você lhe fez, ele lhe persegue por anos e até séculos. Né? E ele se acha no direito de fazer isso pelo mal que você praticou contra ele. Então este é um caso mais complicado, certo? Que demanda algum tempo. Né? Você pode, por exemplo, tentar afastar espírito na marra. Né? Você vai, por exemplo, num ambiente de espiritualidade mais pesada, né? Faz um trabalho aqui e ele é afastado imediatamente, ele é preso. Mas ele não vai ficar preso eternamente. Certo? E quando ele se soltar, ele vem com mais ódio ainda de você. É mais um motivo para ele te perseguir. Então o melhor é você convencê-lo, né? E o melhor meio de você convencer um espírito vingativo é você mostrar a ele que você mudou, que você não é mais aquela pessoa que o perseguiu e que lhe fez mal, que você tem boas intenções, que você quer melhorar, né? E também que você quer que ele melhore, né? Neste caso, futuramente, ele pode ser um filho, seu pai, e esta animosidade vai terminar e vocês poderão ser amigos, né? E se amar como irmãos. Estes são inimigos, continuando, o espírito vingativo, o obsessor vingativo, estes são inimigos desta ou de outras vidas, que querem um acerto de contas. Você os pode ter prejudicado e até tirado suas vidas. O fato de você não se lembrar do que fez não diminui sua intenção de vingança, pelo contrário, a facilita. Pode ser ainda que você não o prejudicou pessoalmente, mas pode ter prejudicado alguém que ele ama. Muitas vezes não foi você que ele prejudicou pessoalmente, mas em alguma encarnação, ou nesta mesmo, você pode ter prejudicado uma pessoa que ele ama. Né? Porque pensa, quando você faz mal a alguma pessoa, não é só a sua família encarnada, né, que fica com ódio de você. A sua família espiritual também fica com ódio de você. E muitos, não muito espiritualizados, ainda em baixo nível de vibração, não é, pode ter o desejo de lhe prejudicar e de fazer a desforra. Mas Deus permite isso? Sim, permite. Porque você usou de forma errada o seu livre-arbítrio, fazendo mal para outra pessoa. A obsessão é a consequência do seu ato. Você plantou e agora colhe. Ou seja, você apenas está colhendo o que você plantou. Mas isso não é um castigo, isso é uma lição. Ao sofrer as consequências do mau uso do seu livre-arbítrio, você evolui. E a evolução é o objetivo de toda a humanidade, de todo o espírito e de toda a humanidade. No entanto, o obsessor está tentando fazer justiça com as próprias mãos. É importante observar que a vingança é um sentimento negativo e um erro. Sendo assim, trará consequências. No caso, a vítima passa a ser carrasco, arcando com a responsabilidade pelos seus atos. Ou seja, ao vingar, você inverte os papéis. De vítima, você passa a ser o algoz e o carrasco, e você vai responder por isso, porque isso também lhe trará consequências. Em sua atuação, o obsessor conta com nossa imperfeição,
nossas fraquezas, nossos medos, nossas paixões, nossas ambições e nossos medos. Ou seja, somos nós que damos as armas para que o obsessor, né, abra uma brecha para nos atingir. Né? As nossas fraquezas são uma brecha. Né? Todas as vezes que nós baixamos a nossa vibração, por algum motivo, por algum sentimento negativo, nós abrimos as portas para o seu assédio. Ok? Notem que tudo isso baixa a nossa vibração, permitindo o assédio do obsessor à nossa mente e à nossa vontade. Mas somos humanos imperfeitos. Isso significa que todos nós baixamos de vez em quando a nossa vibração. Então todos nós estamos sujeitos a sermos atacados e obsidiados. Então, como somos humanos, nós temos muitos defeitos, né? Nós não somos imunes ao assédio dos obsessores. Mas está em nós, em nosso desejo, né, de melhorar, né, o remédio, né, e o escudo para esses assédios. Por exemplo, você baixou sua vibração, né, é complicado para você elevar essa vibração novamente. O espírito te assediou. Mas se você tiver, né, um pensamento de melhora, você vai lutar contra aquilo. Né? Ele vai, por exemplo, te dar o desejo de encher a cara, né, ou de trair alguém. Mas você tem um livre-arbítrio. Você pode, se você tiver estiver comprometido na sua melhora e na reforma íntima, você vai lutar contra aquele assédio. E ao vencer aquele assédio, você novamente, né, eleva a sua vibração e ele não tem mais acesso a você. Sim, somos vulneráveis. Mas alguns se recuperam e resistem ao assédio e outros não. Mas o assédio não se dá apenas à pessoa que o obsessor tenta atingir. Quando não é possível atingir a pessoa visada diretamente, os obsessores podem usar o companheiro ou parentes próximos, ou colegas e chefes no trabalho. Assim podem desestabilizar emocionalmente a pessoa visada, baixando sua frequência, abrindo as portas da mente da vítima para o assédio mental e espiritual. Ou seja, mesmo quando você consegue manter um certo equilíbrio, né, eles podem te atingir através de pessoas próximas a você. Né? Eles podem fazer com que aquelas pessoas te irritem, te decepcionem, te ataquem, qualquer coisa nesse sentido. E é preciso você ficar atento a isso. Né? Muitas vezes a pessoa está te perturbando ou está tentando te prejudicar por ela própria, por sua própria vontade. Mas muitas vezes ela está sendo incentivada, né? Ela está sendo influenciada a fazer isso. Ok? Então você, ou as duas coisas. Então você tem que, né, neste caso, relevar, né, essas agressões, essas provocações. Né? O correto mesmo seria se afastar. Mas muitas vezes você não pode fazer isso, pois é um companheiro, uma companheira, um colega de trabalho, um chefe, então fica difícil você fazer isso. Mas o certo é você se controlar e adquirir o equilíbrio, né? E perdoar sempre. Se você fizer isso, né? Mesmo que você momentaneamente se irrite, às vezes dá até uma resposta, mas volte atrás. Pense, poxa, eu não posso fazer o jogo das forças negativas. Eu não posso prejudicar a mim mesmo, porque você é o único que pode se prejudicar. Né? É você que abre as portas da sua percepção e da sua aura e da sua mente para os obsessores. Então os obsessores não têm toda a culpa não. Você também tem culpa. Porque é você que permite que as pessoas te prejudiquem. Né? Ah, mas e se alguém me der um tapa na cara ou me der um tiro, por exemplo? Mas isso você não pode evitar. Né? Isso são coisas da vida, isso são coisas que acontecem. Né? Isso pode acontecer a qualquer um. E nós não desconhecemos o passado. Nós desconhecemos, se você levou um tiro, é uma consequência de algo. Nada é por acaso, nada acontece por acaso. Né? Tem pessoas que caem, o avião cai
né, mata todo mundo e ela sozinha sobrevive. Temos que pensar nisso, ok? Então, não culpe Deus ou não culpe a natureza, né, pelo que lhe acontece. Tudo que lhe acontece é consequência. Tudo na vida é consequência de algo. Okay? Como podemos nos defender? Podemos procurar identificar e corrigir os nossos defeitos, eliminar os vícios, inclusive do jogo e da pornografia, reagir a todos os pensamentos negativos, como medo, culpa e remorso. Essas emoções nos jogam nos braços dos obsessores, nos tornando presas fáceis. Ou seja, qualquer emoção negativa abre as portas da nossa mente para os obsessores, não é? Além de atrair para nós naturalmente energias negativas. Nunca se martirize pelo medo e pela culpa. Estas, além da ambição e sentimento de posse, são as principais armas dos obsessores, nossos inimigos espirituais. Reconhecer o erro cometido e se comprometer em não mais errar é o certo e nos traz alívio e equilíbrio, e o equilíbrio é um escudo contra o mal. Né? Então, ao errarmos, devemos nos comprometer a não errarmos novamente. Mas se mesmo assim errarmos, vamos tentar novamente até nós eliminarmos esta falha no nosso caráter e no nosso espírito. Tente quantas vezes for possível. Se errar 1000 vezes, tente corrigir 1001. Que você, né, pela persistência, você vai conseguir vencer esse teu defeito. Né? Existem outras armas que podemos usar para nos proteger do mal, além do equilíbrio e da resiliência, a paciência, a tolerância, o perdão, o amor e a fé. Todos os sentimentos negativos é um escudo para nos defender tanto das forças negativas, né, quanto dos seres negativos. Porque as energias positivas e as negativas, né, elas repelem umas às outras. Né? Elas não cabem no mesmo ambiente e não cabem no nosso ser. Ok? Às vezes ela entra em conflito dentro de nós. Mas qual que vai vencer? Vai vencer a que nós apoiarmos. Se nós desejarmos o mal, a energia negativa que trazemos dentro de nós vence. Se nós tivermos a intenção e desejarmos fazer o bem, a nossa energia positiva prevalece e domina a nossa energia negativa. Nenhum obsessor pode nos fazer mal se estivermos vibrando em equilíbrio e harmonia com o Criador. E a melhor e mais eficiente forma de nos conectarmos a Deus é através da prece sincera. Ore sempre que quiser ou necessitar se harmonizar com Deus e com o universo. E nenhum mal chegará a ti, mesmo que estejamos encarnados em pleno umbral, cercados de energias e seres negativos. Ou seja, a melhor arma, uma das melhores armas, além, claro, de cultivarmos, né, qualidades e pensamentos positivos, é a prece a Deus. Ao orarmos sinceramente, nós conectamos com o Criador e com as forças positivas do universo. E assim atraímos todo o bem para nós e repelimos o mal. E a prece nos auxilia em qualquer circunstância das nossas vidas. A prece é muito importante nos momentos de alegria. Feche seus olhos e agradeça a Deus. Nos momentos de tristeza, não peça a Deus que resolva os teus problemas. Peça força e resiliência e equilíbrio para que você mesmo os resolva. Né? Porque se você mesmo resolver aquele problema, ele não mais o vai atingir ou vai de causar transtornos ou prejuízo. Por quê? Porque você já sabe lidar com ele. Então, não peça que Deus resolva os teus problemas. Peça que você tenha a capacidade para os resolver. Nunca se esqueça que o umbral não é um local geográfico. O umbral é um estado de espírito em que espíritos perturbados se reúnem
por afinidade, plasmando o ambiente e a realidade em que vivem. Muita gente tem medo de ir para o umbral, né? Das pessoas, né, que estão aqui encarnadas têm medo de ir para o umbral. Isso não faz o menor sentido. Nós estamos encarnados no umbral, nós já estamos no umbral. Né? Então a nossa preocupação não é de ir para o umbral, é de sair do umbral. Ok? E o umbral não é um lugar, né? O umbral é a nossa consciência, é onde a nossa consciência, né, está. O umbral é onde nossa mente está. Né? E se você for uma pessoa perturbada, ao desencarnar, você será atraído para outros espíritos perturbados como você. Não é mesmo? Uma pessoa que se droga, ela vai ser atraída para junto de outras pessoas que se drogam. Uma pessoa, né, um alcoólatra, será atraído para um bar e para junto de pessoas que se drogam. Não é castigo nenhum, é você mesmo que atrai isso para você. Né? A tua mente te coloca nesse lugar. E a tua mente também lhe tira deste local. Né? E dessa forma, ficamos por aqui. Agradeço a todos vocês, né, por prestigiarem o nosso canal. Peço a Deus que nos ilumine, nos guarde, né, e que nos dê paz, saúde, equilíbrio, harmonia, amor, prosperidade. Um grande abraço e até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau!